Um grupo que não é apenas uma banda de rock and roll, mas uma instituição cultural que definiu o que hoje conhecemos como big music e rock de arena. Partindo de uma origem humilde nas ruas de Glasgow para conquistar o topo das paradas mundiais, com uma carreira que atravessa 5 décadas, um grupo que exemplifica a transição da urgência minimalista do pós-punk para a sofisticação tecnológica do synth-pop e, finalmente, para a grandiosidade dos estados. Eles que representam evolução técnica, relevância política e o impacto duradouro de suas harmonias atmosféricas. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Luciano. Este é o The Music 101 e neste vídeo nós iremos te dizer por que você deveria conhecer o grupo escocês Simple Minds. A história do Simple Minds começa no epicentro da explosão punk no Reino Unido, especificamente no sul de Glasgow em 1977. Naquela época, a música estava sendo democratizada por uma filosofia simples. Qualquer pessoa, independentemente de sua habilidade técnica, poderia formar uma banda se tivesse algo a dizer. Jim Kerr e Charlie Burchill, amigos desde os 8 anos de idade, mergulharam de cabeça nessa subcultura. Antes da existência do Simple Minds, o grupo operava sob o nome de Johnny and the Self-Abusers, formada em fevereiro de 1977. A banda era o exemplo perfeito da estética punk amadora, barulhenta e movida pela provocação. Jim Kerr, sob o pseudônimo de Krypton Weird, e Charlie Burchill como Charlie Argue, abraçaram a ideia de 3 acordes e a verdade eram suficientes para desafiar o establishment musical. Burchill, cuja primeira guitarra fora comprada por sua mãe com cupons de cigarros Embassy, personificava o espírito autodidata. A transição de Johnny and the Abusers para Simple Minds ocorreu de forma quase cinematográfica. Em novembro de 1977, no mesmo dia em que lançaram seu único single independente, Saints and Sinners, a banda se separou. Apenas 2 semanas depois, Jim Kerr e Charlie Burchill recrutaram Brian McGee e Tony MacDonald para formar o Simple Minds. Nome inspirado em um verso da canção The Gin Genie de David Bowie, no verso onde diz "He's so shallow and simple-minded". A descoberta dos 3 acordes não foi apenas um aprendizado técnico para a dupla, foi uma libertação psicológica. Em Glasgow, o punk forneceu o portal de entrada necessário para jovens que não possuíam treinamento formal, mas tinham uma visão artística clara. Para o Simple Minds, no entanto, o punk era um trampolim, não um destino final. Kerr e Burchill rapidamente perceberam o quanto queriam explorar texturas além do barulho distorcido, buscando inspiração em grupos como The Doors, The Velvet Underground e o Roxy Music. Ao longo dos anos 1979 e 1982, o Simple Minds passou por uma das evoluções mais rápidas e produtivas da história da música pop britânica. Eles lançaram 5 álbuns em 3 anos, cada um empurrando as fronteiras do pós-punk e da música eletrônica. A virada fundamental na sonoridade da banda ocorreu quando Jim Kerr
ouviu a versão de 12 polegadas de I Feel Love de Donna Summer, produzida por Giorgio Moroder. A percepção de que um sintetizador poderia criar um transe rítmico e hipnótico levou o grupo a procurar Mick McNeil, um tecladista que se tornaria o arquiteto da sonoridade atmosférica da banda. A música do Simple Minds começou a se organizar em torno de grooves metronômicos e repetitivos, uma clara influência do krautrock alemão como New, Kraftwerk e o Can. Álbuns como Real to Real Cacophony de 1979 e Empires and Dance de 1980 capturaram um som claustrofóbico e industrial, refletindo a atmosfera da Europa continental daquela época. O ápice dessa fase foi o lançamento do álbum The New Gold Dream, em 1982. Esse álbum é frequentemente citado como a pedra fundamental do som de catedral do Simple Minds. Uma mistura de guitarras com eco, linhas de baixo melódica e camadas de sintetizadores luxuosos. O disco não apenas alcançou um sucesso comercial na Europa e Austrália, mas também serviu de inspiração direta para contemporâneos como o U2, que citou o álbum como uma influência principal para o seu próprio The Unforgettable Fire. Se o álbum New Gold Dream deu à banda credibilidade artística e sucesso europeu, foi a canção que eles inicialmente não queriam gravar que os transformou em superestrelas mundiais. A faixa Don't You Forget About Me, tema central do filme The Breakfast Club de 1985 de John Hughes, tornou-se o hino definitivo da década de 1980. Em 1984, o produtor Keith Forsey e o guitarrista Steve Skiff escreveram a canção com Simple Minds em mente. No entanto, a banda recusou a oferta várias vezes. O motivo era que Charlie Burchill chamou de delírio de sermos ultra hip. Eles sentiam que deveriam gravar apenas o próprio material e não estavam interessados no que viam como um filme sobre adolescentes americanos. A canção foi oferecida e rejeitada simplesmente por artistas como Bryan Ferry, Billy Idol e Chrissie Hynde, que na época era esposa de Jim Kerr. Foi apenas depois que o empresário Bruce Finlay organizar uma exibição privada do filme e a banda desenvolver uma amizade pessoal com Forsey que eles concordaram em passar uma tarde no estúdio para despachar logo essa música. Embora não tenham escrito a estrutura básica, o Simple Minds sequestrou a canção e infundiu com sua identidade. Jim Kerr adicionou improvisos dos vocais hey, 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 hey. E o famoso final lá, 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 lá. Esse último porque não tinha letras escritas para o encerramento e Keith Forsey insistiu em manter esse vocalize. Charlie Burchill, por sua vez, elevou os acordes de potência, transformando no que era uma demo suave para um hino épico de estúdio. A canção alcançou
alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos em maio de 1985, impulsionando a banda para o Live Aid e para a elite do rock mundial. Apesar de Jim Kerr ter expressado sentimentos ambivalentes sobre a canção no passado, a banda hoje reconhece que ela foi a chave que abriu a porta para a liga principal das bandas mundiais. A relevância musical do Simple Minds reside na forma como eles integram instrumentos tradicionais de rock com tecnologias emergentes de síntese e efeitos de áudio. O estilo de Charlie Burchill é caracterizado pelo uso extensivo de delays e coros, criando aquilo que os críticos chamam de Sonic Cathedral. Ao contrário de guitarristas de rock convencional que focam em riffs diretos, Burchill utiliza a guitarra para colorir o espaço sonoro. Ele frequentemente utiliza o Rode Chorus Echo RE501 em conjunto com o Yamaha 1010 Analog Delay, para criar pulsos metronômicos que soam como sequenciadores, mas mantêm o timbre orgânico da corda. Sua escolha pela Gretsch White Falcon desde o início dos anos 80 tornou-se um símbolo visual e sonoro da banda. Burchill valoriza o instrumento por sua clareza tonal, que se mantém distinta, mesmo quando processada por múltiplas camadas de efeito. Até a sua saída em 1989, Mick McNeil foi fundamental na composição das harmonias da banda. Ele operava um sistema complexo de sintetizadores via MIDI, muitas vezes disparando sons a partir de um piano CP70. A interação entre McNeil e Burchill era baseada em um quebra-cabeça de tons e texturas, onde os instrumentos se entrelaçavam em vez de competirem pela liderança. O baixo de Derek Forbes servia como um instrumento de liderança melódica em muitas faixas. Sua linha de baixo em Waterfront, por exemplo, foi criada usando um sample de 1 segundo em um amplificador Dynacord, criando um pulso industrial que ancora toda a canção. Glasgow, everybody please, let me see your hands. A segunda metade da década de 1980 viu Simple Minds transitar para uma fase de rock de arena com forte consciência política. Álbuns como Sparkle in the Rain, de 1984, e Once Upon a Time, de 1985, consolidaram sua posição comercial, mas foi com o álbum Street Fighting Years, de 1989, que marcou o seu engajamento social mais profundo. Canção Belfast Child tornou-se um dos sucessos mais improváveis da banda. Some say troubles abound, someday soon they'll... Alcançando o primeiro lugar no Reino Unido, apesar de sua longa duração e seu tom melancólico. Escrita por Jim Kerr após o atentado de Enniskillen de 1987, a canção utiliza a melodia da música tradicional irlandesa She Moved Through the Fair. Jim Kerr buscou expressar o horror e a confusão diante da violência na Irlanda do Norte. Embora a canção tenha sido criticada por alguns por simplificar um conflito político complexo em um formato de rock de estádio. O compromisso da banda com causas humanitárias foi selado por sua participação no tributo de 70 anos de Nelson Mandela, em Wembley, em 1988. A canção Mandela Day foi escrita especificamente para o evento
e tornou-se um símbolo da luta contra o apartheid, elevando os Simple Minds ao nível de relevância política comparável a artistas como Bono Vox e Peter Gabriel. Diferente de muitas bandas de sua geração que se tornaram atos de nostalgia, o Simple Minds manteve uma produtividade criativa constante. Jim Kerr e Charlie Burchill permanecem como o núcleo central, celebrando mais de 45 anos de parceria. O álbum Direction of the Heart de 2022 foi aclamado como um retorno triunfante à forma. Gravado durante o isolamento global na Sicília, o disco captura a energia do grupo em faixas como Vision Thing, uma homenagem ao pai de Jim Kerr, e First You Jump. O álbum demonstra que a banda ainda é capaz de inovar, incorporando batidas eletrônicas modernas ao seu som clássico de arena. A canção Acts of Love, incluída neste álbum, fecha o círculo da história da banda, escrita originalmente em 1977, mas nunca foi gravada em estúdios na época. Ela foi trabalhada para um público moderno, unindo o ímpeto do punk inicial com a sofisticação técnica presente. O Simple Minds percorreu um longo caminho desde o Downcastle Pub, em Glasgow, até o palco principal do Live Aid na Filadélfia. O que torna sua história fascinante é a recusa em se conformar com as limitações do gênero. Eles pegaram os 3 acordes do punk e os multiplicaram através de delays e sintetizadores para criar um universo sonoro e vasto. A relevância da banda não está apenas nos números de venda. Mais de 60 milhões de discos e múltiplos álbuns número 1, mas na profundidade de sua Sonic Cathedral, que continua a ressoar com uma nova geração de fãs. Como evidenciado por seu sucesso recente e turnês mundiais esgotados, o Simple Minds prova que a curiosidade artística e a amizade genuína são os combustíveis mais potentes para a longevidade do rock. Conhecer o Simple Minds é mergulhar na história de como a música pode ser simultaneamente intelectual, política e massivamente popular. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Come to the Music 101.